Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada a gente deu uma introduçãozinha, né? A gente começou a falar sobre as bactérias. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? A gente vai começar falando sobre a nutrição das bactérias, tá? Bom, galerinha, as bactérias, elas podem ter dois tipos de nutrição. Elas podem obter sua alimentação, seus nutrientes de duas formas. Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que seriam autótrofas ou heterótrofas, galerinha? Bom, autótrofas são aquelas bactérias capazes de produzirem seus próprios alimentos, beleza? E heterótrofas são aquelas que se alimentam de nutrientes produzidos por outros seres, beleza? Bom, a maioria das bactérias, galera, são heterótrofas, tá? Grande maioria, certo? Elas absorvem nutrientes do ambiente ou a custas de decomposição, comensalismo, protocooperação, mutualismo, parasitismo, beleza? Então as bactérias heterótrofas são bem oportunistas, né? Elas se aproveitam de nutrientes de outros seres ou da decomposição desses seres e tudo mais. E os autótrofos, eles sintetizam nutrientes por fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Vocês lembram que no capítulo passado a gente falou das cianobactérias? Então, as cianobactérias, elas adquirem sua alimentação a partir da quimiossíntese, tá bom? E algumas bactérias que vivem em ambientes aquáticos realizam fotossíntese, tá? Bom, obtenção de energia. As bactérias, elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. O que seriam bactérias aeróbicas? Bom, as aeróbicas são as bactérias que só vivem na presença de oxigênio, tá? Cuja cadeia respiratória se realiza na membrana plasmática. Bom, o que seria isso? São as bactérias que elas necessitam da molécula de oxigênio, necessitam da quebra dessa molécula de oxigênio, melhor dizendo, essa quebra da molécula vai gerar energia para sua sobrevivência, beleza? Então elas só são capazes de utilizar o oxigênio. Isso é semelhante com os animais em geral, beleza? Os animais respiram oxigênio, tanto aquáticos, que adquirem através de uma respiração específica, assim como o humano com a respiração pulmonar, tá bom? Realiza a quebra desse oxigênio para liberação de energia, tá? Já as anaeróbicas, elas podem ser classificadas em duas formas, restritas ou facultativas. As restritas só vivem na ausência de oxigênio, ou seja, é uma bactéria que ela é adaptada a viver fora do oxigênio, em ambientes que não existem oxigênio. Que tipo de bactérias seriam essas? Seriam as bactérias que vivem em ambientes bem, como que eu posso dizer, bem extremos. Por exemplo, no fundo do oceano, quando se encontra uma bactéria em fontes termais, ou em geysers, que são aquelas regiões que soltam uma água perto de áreas vulcânicas, tá? Ou também em regiões ricas de enxofre. São bactérias restritas àqueles ambientes. Se retirarem elas dele, elas não sobrevivem. E também existem as bactérias facultativas, que varia pela utilização de oxigênio ou outro tipo de substância para sua respiração, dependendo da disposição do meio. Ou seja, se tiver disponível, ele utiliza. Se não tiver disponível, ele não utiliza. Beleza? Bem tranquilo, né? Bom, as modalidades de fermentação. Algumas bactérias, elas realizam fermentação para sua nutrição, tá? As principais fermentações são a fermentação acética, que é quando a bactéria ela converte diretamente a glicose em ácido acético, beleza? Ou seja, tem um ambiente rico em glicose, a bactéria vai lá, se alimenta daquela glicose e converte a glicose em ácido acético. Ela é realizada especificamente pelo gênero de bactérias Acetobacter. Show? Agora, a fermentação láctea é um outro tipo de modalidade de fermentação.
é aquela fermentação que a gente tem no leite, por exemplo, tá? Eles convertem a lactose em glicose e em seguida transformam a glicose em ácido lático, beleza? Ou seja, é bem simples, galera. Converter a lactose em glicose e em seguida transforma essa glicose em ácido lático, beleza? São as bactérias do gênero Lactobacillus, beleza? Vocês já ouviram falar desse nome, né? Os lactobacilos que formam os iogurtes. Show? E temos também a fermentação, beleza? A fermentação, elas transforma as proteínas e gorduras em produtos nitrogenados e sulfurosos, sendo esses produtos mal cheirosos, tá? Que é feito especificamente pela bactéria Proteus vulgaris. O que seria essa fermentação? Seria aquela fermentação que sai da carniça, que a gente provavelmente vocês já sentiram o cheiro de carne estragada, né? Essa bactéria, ela se alimenta das proteínas e das gorduras desse animal e converte isso tudo em produtos nitrogenados e sulfurosos, que são muito fedorentos, são muito mal cheirosos, tá? Que dão aquele cheiro fédido. Então, quando a gente vê uma comida cheirando mal, provavelmente a gente vai ter ali bactérias Proteus vulgaris, tá? E a gente tem também os esporos. Bom, o que seriam os esporos, galerinha? Seriam semelhantes aos esporos dos fungos? Não. Os esporos, eles são formas altamente resistentes de bactérias, capazes de suportar agentes químicos e condições ambientais desfavoráveis. Então, algumas bactérias, elas possuem uma capacidade, olha só, essa imagem aqui é de uma microscopia eletrônica, tá? Que é uma microscopia bem tecnológica, que tem como aproximar bastante os seres bem pequenininhos, no caso aqui as bactérias, tá? E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo várias bactérias, tá? E essas bactérias estão em formato de esporo. E qual o motivo que a bactéria ela se transforma em esporo? Quando ela percebe que o ambiente está desfavorável para a sua sobrevivência, ou seja, quando tem alguma modificação muito grande por agentes químicos ou físicos, elas se convertem, elas criam uma camada de proteção, beleza? Uma camada de proteção bem rígida, tá? Para a sua sobrevivência. Aí passa aquele estresse químico e físico e a bactéria fica de boa, viva, tá? Bom, esses esporos são muito resistentes em comparação à forma vegetativa da bactéria. A bactéria também, quando ela está algumas bactérias, quando estão em momentos desfavoráveis, elas ficam na forma vegetativa, que é para prolongar a sua vida e proteger daqueles agentes danosos. Mas os esporos, eles são muito mais resistentes, beleza? Quando se tem condições favoráveis, os esporos germinam e se tornam novamente a forma vegetativa, tá? Então, quando esses agentes químicos e físicos eles desaparecem, a bactéria ela percebe essa modificação no ambiente e volta ao normal. Bom, algumas bactérias que fazem essa forma de esporo aqui é o botulismo. O que seria o botulismo? São bactérias que costumam ficar, por exemplo, em lata de refrigerante, em latas de milho. São alimentos enlatados em geral, que quando a gente vê uma lata estufada, é porque tem a presença da bactéria que causa o botulismo, tá? Bom, existe algum jeito de eliminar essas bactérias? Sim, mas só a incineração, ou seja, temperaturas elevadíssimas, tá? Você tem que levar essas bactérias a temperaturas muito elevadas para que tenha a incineração dessas estruturas, tá bom? Bom, galera, muito obrigado, tá? Espero que vocês estejam aprendendo bastante nessas aulas, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e me perguntar. Deus abençoe vocês.